Oiê a todos que estão nos acompanhando, tudo bem? Eu espero que sim. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a minha tela para não ficar tão baixa. Isso. Muito bom estar com vocês de novo, falando desse tema que eu amo e que tanta gente tem pedido. Ajeitar esse cabelo. Que é jejum, né? E como a gente consegue ter saúde com jejum, como que é o normal disso estar na nossa vida e a gente entender que isso é algo normal, natural, que isso é uma estratégia de saúde, que na verdade não precisa nem ser uma estratégia forçada ou muito pensada, que ele pode ser algo normal, que acontece naturalmente, e como a gente chega nesse ponto, né, de ter o jejum na vida como algo que acontece, né? A gente tem falado disso, eu tenho falado disso nas redes sociais, aqui do Movimento Concentra, nas minhas redes, tem muito conteúdo para vocês. Na semana passada, a gente já teve um conteúdo bem interessante que vocês, o pessoal tem pedido muito dieta sobre a relação sobre jejum e uma estratégia low carb de dieta. E aí foi uma live muito boa no sentido de conteúdo, assim, eu explorei bastante desde da onde vem essa ideia de dieta low carb, então como que é uma dieta low carb bem feita, quais são os erros mais comuns, né? Qual que é o problema que a gente acaba vendo? Por que também fazer uma dieta com menos carboidrato é uma coisa normal? Como isso se torna normal, né? Porque é o normal do nosso corpo, não comer um monte de refinados. Mas alguns tipos de carboidrato, eles estão presentes na alimentação, né? De forma natural mesmo, é natural que se coma vegetais, que são uma fonte de carboidrato, mas um outro tipo de carboidrato. Então, quando a gente fala em dieta low carb, a gente está falando sobre uma restrição de refinados, principalmente industrializados, carboidratos que hoje na alimentação moderna a gente vê um consumo muito grande. Não quer dizer retirar todos os carboidratos da dieta, né? A gente naturalmente na nossa genética não é testado. A gente é adaptado a consumir carboidratos, porque essas fontes naturais de alimento, elas são fontes de carboidrato, elas têm presente fibras são um tipo de carboidrato. Mas o que não é o normal e um bom combustível para nós são os refinados. Então, quando a gente fala em restrição ou diminuição de carboidrato, hoje, nesse momento que a gente está do planeta, a gente quer dizer que nessa alimentação moderna existe um excesso de carboidratos que não são bons para o corpo, não são interessantes e que mudam a função do nosso corpo, né? Que excedem a função do pâncreas, por exemplo, que é o órgão que libera insulina para metabolizar esse carboidrato. Então, quando a gente tem fibras e carboidratos naturais, a gente tem um metabolismo muito mais adequado. E quando a gente tem excessos, a gente sobrecarrega o corpo. Então, é essa a diferença. Isso tudo está bem explorado lá na live e da semana passada. Então, quando a gente tem essa alteração de metabolismo a partir de comidas naturais, né? Quando a gente tem o metabolismo funcionando bem, enfim, nosso sinal de fome também, ele tá ok, né? Teoricamente, ele vai estar funcionando de forma normal e adequada, e aí é natural se fazer jejum de uma forma não sofrida, de uma forma onde isso acontece na vida, em momentos que você não está com fome, não precisa comer, enfim, mas isso tem que estar com o metabolismo equilibrado, com a alimentação adequada, e aí essa é a ligação entre diminuir carboidratos ruins e jejum intermitente. Aí isso tudo eu estou explicando lá bonitinho, tá? Na live da semana passada. Então, quem não assistiu, na verdade, ela não aborda só diretamente restrição de carboidrato e jejum. Porque para explicar isso, precisa entender algumas coisas. Então, vai tirar N outras dúvidas de vocês que são envolvidas nesse processo, tá? Vamos lá, então, ao tema de hoje. Eu vou pegar a apresentação. Hoje a gente vai falar do que é interessante a gente ter de alimentação pré-jejum. Então, se eu vou pensar em fazer jejum intermitente ou de forma natural, ou eu vou induzir um pouquinho mesmo, fazer umas horas a mais de jejum por alguma razão, o que é interessante a gente pensar como alimento prévio, né? Qual que vai ser uma última alimentação antes de eu deixar meu corpo em repouso?
Também para isso eu vou explicar algumas coisas para vocês. Vamos falar então sobre essa coisa do que pode fazer antes do jejum, o que pode fazer, o que é melhor para quebrar o jejum. Hoje a gente não vai falar da quebra, tá? A gente vai falar principalmente dos melhores alimentos para antes de você iniciar um jejum. E aí, para isso, eu vou também explicar algumas coisinhas de metabolismo de uma forma bem simples para vocês entenderem e vai ficar bem claro. Vamos lá. Qual que é a necessidade de alimentação para a gente ter jejum intermitente de uma forma que ele traga benefícios? A importância de ter alimentos naturais como eu falei lá no começo, que a gente vai ter, primeiro, uma regulagem do sinal de saciedade, que é um sinal hormonal, principalmente. Então, para ter um hormônio que vai lá e fala, cérebro, já tá ok, eu tenho nutrientes suficientes e eu tenho energia suficiente, não preciso de comida. E vai lá e pede, oi, gente, eu tô com fome, porque, né? A fome ela é o quê? É um sinal de que o corpo precisa de energia ou de algum nutriente, porque não tem. Se você come alimentos que têm um metabolismo muito rápido, ele faz uma alteração de hormônio, ele precisa de hormônio de um jeito muito rápido também, né? Que é a história do famoso pico de insulina ou de glicemia, que o que ele faz? Ele simplesmente entra lá na corrente sanguínea e metaboliza esse açúcar muito rápido, porque o açúcar ou o carboidrato é muito refinado e ele precisa que isso seja feito de forma rápida. Em contrapartida, o nível de açúcar também cai muito rápido. Então, o corpo ele entende quando o nosso nível de açúcar está muito baixo, e isso acontece de forma muito rápida, ele também fica apavorado, entendendo que a gente não tem energia. Quando esse nível ele acontece de uma forma, ele não é muito alto e muito baixo, quando não tem essa desregulagem, isso é uma coisa que acontece de uma forma mais linear, o corpo ele está adaptado a entender que o metabolismo dele vai ficar numa média tal. Então ele não fica desesperado pedindo comida muito rápido, e aí também os hormônios não caem muito rápido, o açúcar do sangue não cai muito rápido, e você não vai ter fome de novo. Aí, o que é isso? Então, você tem alimentos com proteína de boa qualidade, esses alimentos que estão na foto, né? Fruta, carboidratos de boa qualidade, proteína de boa qualidade, gordura, por exemplo, abacate que está aqui, que para vegetarianos também funciona, né? Então, quando a gente tem alimentos de qualidade, o metabolismo do açúcar ele acontece de uma forma mais regular. Não fica esses picos que a gente está falando, então o corpo entende que o metabolismo, uma hora vai ter menos comida, uma hora vai ter mais, mas que não é aquele desespero, tá? De escassez de alimento em algum momento. Segundo ponto, vocês estão vendo quão colorida tá essa tela? Quando a gente fala sobre alimentos coloridos, não é porque é legal ou é bonito, é porque cada alimento tem um nutriente, né? Mesmo alimentos com cores parecidas também podem ter nutrientes diferentes, mas fazer uma rotação de alimentos e ter alimentos de base vegetal, principalmente, sem muita manipulação, nos permite entregar nutrientes para o corpo, e o corpo precisa de nutrientes, inclusive para o sinal de fome, porque se ele funciona com nutrientes e você dá pouco nutriente para o corpo, ele também pode fazer um sinal de fome porque ele não tem nutrientes, não é só porque não tem energia, tá? Então, alimentos que são muito calóricos, mas que têm pouco nutriente, eles também podem ficar dando fome o tempo todo, porque não tem nutriente e o corpo precisa de nutrientes para funcionar. Logo, ele vai dar um sinal de fome porque ele precisa de nutriente. Aí a gente vai lá e faz o quê? Dá mais comida que tem uma densidade calórica ou bastante caloria, que é o que a gente chama de caloria vazia. Então, tem bastante caloria sem nutriente, e mesmo assim você vai ficar com fome todo o tempo. Então, alimentos mais refinados, industrializados, que são manipulados e que perdem os nutrientes, eles acabam tendo essa característica da gente manter fome, porque o corpo não está nutrido. Quando a gente tem os alimentos dessa tela, você vê que tem todas essas cores, que são alimentos variados, a gente tem nutrientes. Então, o corpo, ele está
com aquela regulagem de açúcar, né? Com aquele equilíbrio no metabolismo do açúcar, e ele tem bastante nutriente. E o que que acontece agora? O seu corpo não vai ficar pedindo comida o tempo todo, ele não vai ficar dando sinal de fome o tempo inteiro. E aí, o que que advém disso? Pausas de alimentação naturais. Por quê? Porque se ele não vai ter fome o tempo todo, você consegue ficar sem fome por algum tempo. E aí você pode fazer jejum de uma forma natural, tá? Então, na janela de alimentação, o que que é isso que é muito falado esse termo hoje? É o momento onde você vai comer pós-jejum, né? Ou, enfim, pré-jejum também. Você precisa ter atenção a essa janela, porque quando você come esses alimentos que estão na nossa tela, você tem uma gama de nutrientes e tipos de nutrientes, de macronutrientes, que são gordura, proteína e carboidrato, de boa qualidade. E aí o corpo fica com aquele metabolismo regular e ele tem nutrientes. Logo, você é capaz de sentir menos fome, de não sofrer com a pausa de alimentação. E a pausa de alimentação vai ficar natural. Aí você pode fazer uma pausa de alimentação de menos tempo. E se você quiser induzir um pouquinho de jejum e fazer jejum para trazer todos os benefícios que são importantes para o nosso corpo, você não sofre, porque essas horinhas a mais, às vezes, que você vai ficar em jejum, porque você escolhe que você vai aumentar o tempo da pausa, ele não é um tempo sofrido, né? O corpo ele não fica desesperado, ele, lógico, vai te dar um sinalzinho de fome e você vai se percebendo ali também para não exceder e não fazer algo que não é confortável. Mas você é capaz de ficar algumas horas a mais em jejum, por quê? Porque o seu corpo já se adaptou e ele entende que não vai existir uma escassez de alimentos num nível dele ficar desesperado, porque daqui a pouco vai entrar comida de novo, já que o metabolismo é regular, tá? Ele não fica trabalhando com picos e quedas, certo? E tem nutriente para ficar fazendo o seu corpo funcionar enquanto ele não se alimenta, enquanto a gente não se alimenta, enquanto não entra outra alimentação. Então, quando você enche o corpo de nutrientes, você também consegue fazer pausa de alimentação, porque ele tem nutriente suficiente estando bem nutrido, tá? E o que acontece quando você come mal é exatamente isso que eu falei. Então, você na pausa, o corpo não está adaptado, não tem nutrientes suficientes e fica achando que ele vai ter pouca comida a qualquer momento, né? Então, o açúcar caiu muito rápido e ele fica desesperado, entendendo que ele precisa ir atrás de comida e te dando sinal de necessidade energética a todo tempo. E aí é um jejum que é mais sofrido, que você sente mais fome, pode dar sintomas que não são interessantes, né? Então, sintomas, por exemplo, dor de cabeça, hipoglicemia, pode ser um gatilho para enxaqueca, por exemplo, fraqueza, tremedeira, aquelas coisas de quando a gente não está acostumado a fazer jejum, fica muito tempo sem comer e fica aquela história de, eu tenho hipoglicemia, eu não posso ficar sem comer porque me dá não sei o quê. E isso é tudo porque o seu corpo não está adaptado a fazer pausas de alimentação. Certo? Como fazer, então, trocas alimentares de forma inteligente? Eu vou dar uns exemplos. Primeiro, eu vou orientar a iniciação disso, essa observação, e como que você vai conduzir essa observação de alimentação e as trocas. E aí eu dou exemplos práticos daqui a pouco no próximo slide de trocas que podem ser feitas, tá? Isso falando generalizado, porque se for individual, é claro que a gente vai olhar a necessidade de cada um. Mas de forma geral, algumas coisas funcionam, então eu vou passar no próximo slide. E aí agora a gente vai pensar em como iniciar esse raciocínio de melhorar a alimentação para fazer jejum. Então, primeiro você observa um dia inteiro seu de alimentação. Você come com fome ou com ansiedade? Você consegue ficar algum tempo sem comer ou te dá fome o tempo todo? O que você come durante o dia? Tem industrializados, tem refinados, tem alimentos mais naturais? Então, faça uma observação de um dia todo de alimentação. Segundo ponto, começa percebendo, né, esses alimentos e faz troca por alimentos mais naturais, que são os exemplos que eu vou dar no próximo slide. Mas você pode, por sua conta, entender alimentos que são menos manipulados e já ir substituindo essas coisas. Esse é o interessante, você observar, e aí você pega esses alimentos que você come durante o dia que não são tão legais e troca por alimentos naturais.
E aí você organiza, você vê como seu corpo responde a isso, né? Se a fome diminui, como que você fica, e organiza para ter essas coisas à mão, né? Para ter essas coisas em casa. Por quê? O que acontece é que a gente não dá prioridade para alimentação hoje, porque tá dando prioridade para o trabalho, para outras coisas, e se esquece que no momento que tiver que comer, se você não tem boas opções à mão, a gente vai ficar muito em comida pronta, aplicativo de entrega de alimentação, né? De entrega de comida. E aí, quando você entra para buscar que oferta de alimentos que se tem, são sempre alimentos que trazem uma sensação de prazer muito grande, muito instantânea, e alimentos mais prontos, que acaba caindo no industrializados ou no alimentos prontos que não tem tanta qualidade porque são muito manipulados. Existem boas opções de alimentos prontos ou alimentos que você vai pedir no aplicativo? Sim, existem. Mas por enquanto, quando você vai iniciar as trocas, eu aconselho que você organize na sua casa coisas para que você tenha à mão. Então, na hora que está com fome, tenha à mão ali uma coisa mais natural. Que aí você não precisa nem entrar para procurar algo para você comprar ou para você pedir. E se isso acontecer, você já seleciona nos seus aplicativos, no seu aplicativo, caso seja uma prática sua, boas opções, opções com mais vegetais, por exemplo, porque aí você já vai direto no que é a opção melhor e não fica ali passeando por todas aquelas opções que quando a gente está com fome, é igual ir no mercado com fome, né? O nosso cérebro ele entende o que tem mais energia, né? A partir das experiências que a gente tem quando a gente come. Então, você vai ficar com vontade de comer coisas que trazem energia muito rápida, que são justamente as coisas que a gente não quer, tá bom? Então, se observar durante o dia se tem fome, se tem vontade, que alimentos você está usando. Já escolher alimentos para trocar, alimentos mais naturais, no lugar de alimentos industrializados e refinados. E organizar para ter à mão boas opções, tá? E aí, agora, nós vamos falar de trocas na prática que podem ser interessantes. Então, um exemplo bem interessante para grandes refeições, que é esse primeiro quadrinho aqui nosso, é trocar comida pronta em macarrão, por exemplo, que são alimentos muito rápidos, né? E que eu vejo que é o que a galera acaba comendo muito, por raízes, como opção de carboidrato. Então, ao invés de comida pronta com massa, né? Ou lanches, que é o que também se usa muito, e macarrão e outros tipos de massa, você usar no lugar disso carboidratos, ainda que você precise de uma reposição de carboidrato, você usar carboidratos de qualidade, que são o quê? Raízes. Vamos comer batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, cenoura, cará, inhame. Então, tubérculos que vão trazer uma fonte de carboidrato muito mais interessante, nutritiva e com mais fibra. E não tem farinha de trigo refinada, principalmente na composição e outros vegetais frescos. Então, comida fresca, ainda que você coma proteína animal, por exemplo, que seja uma carne fresca, que você use vegetais mais frescos. Claro, você pode fazer uma receita com isso, né? Não estou dizendo fresco no sentido de ter que comer tudo cru, por exemplo, mas que sejam alimentos menos manipulados, tá? Mais frescos mesmo, que você faça ali na sua casa ou que você encomende de um lugar de confiança que te dê essa comida pronta, mas pouco manipulada, ou que você peça, como o exemplo que eu dei, mais receitinhas com vegetais e com o restante dos alimentos sempre mais frescos, tá? Então, a alimentação, de forma geral, para grandes refeições, tipo almoço e jantar, o interessante é ter vegetais, super importante. A proteína que você escolher de qualidade, se você vai usar carne fresca. Se você é vegetariano e ainda usa ovo, pode usar ovos. E se você é vegano e não usa ovo, você pode usar leguminosas, né? Os grãos, grão de bico, lentilha, feijões e tofu, por exemplo, ou ora pronobis, que é uma proteína vegetal, ou tempê, que também é um fermentado de soja que pode ser interessante, tá? Mas como carboidrato, a gente trocar esses industrializados primeiro por raízes, principalmente, porque aqui a gente consegue ter um controle maior em relação a comer arroz todos os dias, se a sua ideia é perder peso ou fazer uma desintoxicação, por exemplo. Não que o arroz não seja interessante, mas é pauta para outra conversa.
Eu também como arroz, não é esse o problema. E ele também é muito melhor do que macarrão, por exemplo. Mas aqui trazer as raízes já vão trazer uma variedade maior no consumo de carboidrato, porque só o arroz branco todos os dias a gente acaba limitando essa coisa dos nutrientes, né? Então é aprender a variar esse tipo de carboidrato, que também dá um pouco mais de saciedade, tá bom? Nos lanches, a gente pode trocar por infinitas combinações. Vamos lembrar que quando a gente fala fruta, a gente tem uma gama de frutas. Nós estamos num país super rico em vegetais e frutas, então a gente consegue, né, uma fruta, né? A gente fala, ah, é só fruta e só castanha, mas existe uma gama de castanhas e uma gama de frutas, tá? E ainda assim, a gente pode ter outras opções. O chocolate amargo que está ali na tela é uma boa opção, desde que ele seja 70% só de cacau. A gente pode ter pastas de castanhas, a gente pode ter alguns cereais do tipo aveia, dependendo, né, da combinação. Mas aqui falando de uma forma simples, que funciona para a maioria das pessoas, se a gente ficar com frutas e castanhas, que podem ser também consumidos juntos, porque vai juntar fibra com gordura boa e dá uma saciedade legal, já é uma dica simples para hoje que funciona muito bem, tá? E pão, a gente vai fazer uma troca agora, que também não quer dizer nunca comer pão. A gente consegue ter pães hoje de qualidade, fermentados, que tem uma matéria-prima de qualidade, mas pensar nesse pão do dia a dia que todo mundo come é algo que precisa ser revisto, tá? E que não é interessante você ter um consumo diário. Então, como aqui os outros lanches eu falei, é a mesma coisa. Você pode usar no lugar do pão, se é um horário que você tem mais fome, de manhã, por exemplo, se o jejum vai ser um outro horário, dá para usar um ovinho mexido. Eu não gosto de falar só do ovo, porque virou uma moda de trocar por ovo. Então dá para usar tubérculos também. Tem muitas regiões do país onde é comum comer mandioca ou batata doce no café da manhã ou à tarde, então a gente pode usar raízes. Pode usar tofu, um tofu mexidinho é algo também, mesmo você que não é vegetariano ou vegano, é uma ideia de troca para não ficar sempre comendo a mesma coisa. Então tem várias opções à troca de pão, tá? E é isso na prática. Então, essas opções são bem fáceis, fáceis de encontrar, não inventa muita moda, não precisa ficar fazendo receitinhas. Tem receitinhas muito legais, mas aqui, para a gente facilitar, né, coisas que encontra fácil, que o custo é bom e que não precisa ficar manipulando demais, isso tudo funciona muito bem. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, das coisas práticas e do que é interessante para o pré-jejum, para que a gente mantenha o nosso corpo nutrido e adapte ele a ter alimentos interessantes, a ter um metabolismo onde ele não fica desesperado por comida a todo momento, que é o natural do nosso corpo, que é o que a nossa genética precisa e é o que nossos órgãos precisam para a gente manter a saúde. Então, observar como você se sente a partir dessas trocas também é essencial, tá? Se a partir dessas trocas você tiver sintomas muito desconfortáveis, ou você sentir que tem muita dificuldade para fazer as mudanças, enfim, aí é importante procurar um profissional, porque o correto para o nosso corpo como máquina, né, de forma geral, é que isso funcione, é que a sua fome diminua todo o tempo, é que você se sinta bem, com vitalidade, que você consiga fazer algum tempo de jejum, mesmo que um jejum curto, vamos por aí umas 12 horas. Mas se essa observação do corpo, né, que é essa consciência corporal, te traz muito desconforto, te mostra que tem muito desconforto e você sinta que tem algo errado, é importante procurar alguém para ver individualmente, tá? Na verdade, sempre é importante, mas para vocês começarem, essas ideias hoje são válidas, tá? Então, sempre observar, lembrar que consciência corporal é tudo, até porque quando você for buscar alguém, um profissional especialista, você consiga levar as informações. Se você não tem consciência de como o seu corpo responde, você não consegue nem dizer para o especialista como que você se sente, o que que você precisa melhorar, tá bom? Então, é bem importante se observar, observar antes e se observar nessas mudanças. Ok? É isso hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês por que se alimentar bem antes do jejum, quais são opções boas, tá? Para a gente utilizar antes para manter esse corpo nutrido. E essa live tá salva no YouTube. Eu vou confirmar se a nossa. Isso, aqui o Instagram do Movimento Concentra. Provavelmente a gente vai ter lives também lá pelo Instagram.
Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. A gente ama saber o que vocês precisam entender melhor para levar a saúde para todo mundo. E qualquer dúvida, então vocês coloquem lá em comentários também, tá? Eu sou Juliana Mello, sou a nutricionista responsável pelos conteúdos de saúde e alimentação do Movimento Concentra. As nossas redes sociais do movimento e as minhas estão cheias de conteúdo nosso para vocês, tá? @Movimento Concentra, pelo YouTube e pelo Instagram, e @JuFMelo pelo Instagram também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro. Podem trazer as dúvidas e próximos temas de live que são interessantes que vocês querem para gente trazer novidade, tá? E a gente está estudando sempre. É uma galera do Movimento Concentra que de fato tem como propósito levar para vocês isso, levar como ter saúde de uma forma fácil, simples. Então, tragam aí os temas que vocês querem, porque a gente está aqui pronto para enviar tudo isso para todo mundo. Tá bom? Um beijo, até semana que vem.